Olá, pessoal. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim, sim. Bom, uma boa tarde a todos. Vamos começar agora a segunda parte da jornada. E nós iniciaremos uma mesa redonda composta pela Erlândia Patrícia Barbosa, pelo João Pedro Neumann, pelo Marcelo Henrique da Silva e pela Tamires Miranda. São todos psicólogos e pesquisadores do Laboratório Sujeito e Corpo. E vamos apresentar para vocês um projeto que nós desenvolvemos na parte mais aguda da pandemia, onde nós oferecemos atendimento psicológico à distância. Então era feito online aos profissionais do Hospital Universitário da USP. E naquele momento todos estavam muito aflitos, muito tensos, muito receosos, e havia pessoas que estavam necessitando, havia uma demanda de atendimento. Ok? Por quem nós começamos, gente? Quem será o primeiro a apresentar? Vai ser o Marcelo, a Tamires, a Erlândia. Olá, professor. O Marcelo começará fazendo uma breve introdução da atuação do grupo no Hospital Universitário. Então vamos lá, gente. Por favor, Marcelo. O Marcelo congelou? Congelou. Alguém avisa o Marcelo que congelou a imagem dele. Pode deixar a tela ligada? Marcelo. Você está com o seu áudio ligado. E pelo que eu vi aqui, ele não recebeu a mensagem também no celular. Eu vou propor a vocês que a gente comece e a gente deixe o Marcelo para o final, já que ele dá essa panorâmica de como foi nossa entrada, aquilo que nós realizamos, né? Como se fosse um fechamento. Tá ok? Uhum. Então, vamos lá, gente, por favor. João Pedro, você? Então, eu vou começar. Tá todo mundo vendo a apresentação? Eu estou. Perfeito. Bom, o Marcelo ia começar com essa introdução, né, falando um pouquinho do nosso trabalho. Acho que o Marcelo voltou. Conseguimos voltar. Desculpa, professor. Então, vamos retomar. Posso continuar, João? Ou você quer? Não, por favor, Marcelo, dá continuidade. Peço desculpas aí a todos os participantes. Não. Então, iremos iniciar aqui, né, introduzindo, com base no que foi dito. Acho que deu um probleminha no microfone do Marcelo novamente. Bom, enquanto ele retoma a conexão dele, Basicamente. Marcelo, acho que seu microfone está dando erro. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Conseguem me ouvir? Olá, pessoal. Sim, estamos ouvindo agora. Voltou. O Marcelo vai ter que procurar um local onde a internet esteja pegando de uma maneira melhor, né? Então, vamos continuar. Eu vou conversar com o Marcelo, tá? Tá, enquanto isso, então, eu posso ir apresentando um pouco de como que por favor, é a nossa atuação.
Boa tarde a todos, meu nome é Irlândia, sou psicóloga e membro do Laboratório Sujeito e Corpo, no Instituto de Psicologia da USP. Aqui a gente vai introduzir de uma maneira sucinta como que era a nossa atuação no Hospital Universitário antes da pandemia e após. Né? Então, nós éramos divididos, os atendimentos eram divididos entre UTI, clínica cirúrgica, clínica médica e pediatria. E aí, por conta da pandemia, nós adaptamos, né, esse período para atendimento online com esse projeto de atendimento aos profissionais do hospital. Anteriormente, os atendimentos eram voltados para os pacientes e após a pandemia nós iniciamos esse novo projeto. Também iniciamos com os pacientes, mas não tivemos a mesma adesão. Então, a gente deu andamento com os profissionais. Todos os atendimentos foram sob supervisão do professor Avelino, e a gente trouxe alguns casos de como foram esses atendimentos de uma maneira bem fragmentada, né? Com o intuito de preservar a identidade desses profissionais, e espero que a gente consiga contribuir um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. É isso mesmo. E aí, um pouquinho antes da gente começar a falar sobre os atendimentos, né, cada um vai apresentar um pouquinho, é importante a gente trazer um pouco o conceito de crise, porque foi algo que a gente percebeu, né, além da crise sanitária, né, que a gente tá vivendo, né, foram pacientes que chegaram em crises emocionais, em crises ansiosas muito fortes, né, então é importante a gente trazer um pouco esse conceito, né, a gente trouxe o conceito de crise que o Dr. Riad Simon, que ele era um professor da USP, que ele traz, que é um período em que uma pessoa se vê surpreendida pela ocorrência de um acontecimento novo, inesperado e emocionalmente significativo e perturbador, provocado por uma perda ou ameaça de perda, ou por um ganho, ou por uma expectativa de ganho, né? É muito importante a gente frisar bastante, não só a perda ou o ganho, né, mas principalmente as expectativas, as ameaças, que foi um padrão que a gente percebeu dentro dos nossos atendimentos. Agora, quem vai apresentar o primeiro caso é a Irlândia, por favor. Obrigada, João. Gente, acabei até me esquecendo. Desde já, muito obrigada a todos que estão presentes, ao espaço, né, ao professor Avelino e a toda a organização dessa jornada. E eu trago um caso, sob nome fictício, pode passar o slide, por gentileza, João? Da Maria, um nome fictício, né, 48 anos de idade, funcionária do hospital universitário, casada, e o primeiro atendimento aconteceu no dia 15 de maio de 2020. A Maria já tinha um histórico de depressão, ansiedade e uma dor crônica nas articulações. Ela procura o atendimento com a seguinte queixa, de que desde o início da pandemia ela já não estava conseguindo exercer as atividades profissionais no hospital, né? Então, num primeiro momento, tinha uma expectativa de que seria afastada do trabalho por conta de compor, né, o grupo de risco, mas isso não aconteceu, então ela teve que continuar exercendo suas atividades no trabalho, mas este ambiente era para ela um ambiente onde representava muito desamparo, muito medo e muita angústia. Então, com isso, foi gerando alguns sintomas, que por conta destes sintomas, ela foi buscando recursos, procurando atendimento, né, para tais sintomas, e com isso foi tendo uma série de afastamentos, de atestados, tirou férias, para evitar esse ambiente. Eu vou falar agora um pouquinho dos sintomas. Então, quando ela estava próxima de retornar ao trabalho,
ela começou a manifestar os sintomas como tosse, falta de ar, dor de cabeça e garganta irritada. Estes sintomas são também características da COVID. Com esses sintomas, ainda que ela testasse negativo, ela não poderia exercer as funções no hospital. Mas para receber essa autorização, tem uma questão burocrática que estava atrapalhando, que acabou não tornando isso possível, esse afastamento, né? Então, ela teve que retornar ao trabalho. Mas com isso, né? Pode passar o slide, por favor, João? Ela já estava tendo muita dificuldade para se alimentar, porque tinha ânsia, falta de apetite, durante a noite não conseguia dormir, e o turno dela precisava, né, era muito cedo que ela tinha que acordar, então ela não conseguia dormir, e o não dormia justamente pelo medo. E aí ela falava que sabia que tudo que ela estava sentindo era psicológico, mas que não sabia mais o que fazer. Pode passar. Então, nesse primeiro atendimento, né, a Maria, ela vira para mim e diz que uma das primeiras falas dela é me questionando se eu poderia atendê-la toda semana. E através desse questionamento dela, né, a gente pode pensar o quanto ela estava tendo uma necessidade de confiar em alguém. Até então, ela já tinha passado tanto pelo psiquiatra, tanto pelos médicos do pronto-socorro, chegou a passar em dermato, e ainda assim não tinha, né, ninguém que pudesse, não tinha um profissional que estivesse acompanhando ela nesse período. Ela até procurou um atendimento psicológico com outro grupo, mas que alternava o profissional. Então, um dos primeiros atendimentos é esse o questionamento, que eu entendo como uma manifestação de um desejo de criar um vínculo comigo, o que me deixou muito angustiada e com uma sensação também de corrida contra o tempo, né? Era um ambiente hostil e de medos reais. A gente não está falando de um risco da fantasia dela, era um risco real, que ela poderia sim ser contaminada, os familiares, os amigos poderiam também, e os riscos dessa contaminação, as consequências desses riscos eram reais. Então, quando eu percebi que era esse mesmo, inclusive, o desejo da Maria na transferência, de que eu pudesse, de alguma forma, tirá-la desse ambiente, talvez orientando também para procurar um outro profissional que pudesse sustentar esses atestados, sustentar essas licenças médicas. Ao invés disso, quando eu captei, né, quando eu compreendi que seria esse o desejo dela na transferência, eu aumentei o número de atendimentos. Então, na primeira semana eu atendi por 3 vezes, na segunda semana 2, e com o tempo fui atendendo ela uma vez por semana. Assim que ela retorna ao trabalho, pode passar, por favor, João? Com as angústias que ela foi tendo, como eu já citei, né, eram angústias reais, desses medos que eram reais. Então, os conflitos, já inclusive pré-existentes, foram tomando conta da Maria, né? E isso foi gerando os sintomas, né? O deslocamento é justamente o recurso que ela encontrou para lidar com as questões fóbicas mesmo que ela tinha, né? Inclusive angústias muito infantis, que foram se tornando muito... angústias infantis, quando eu digo infantis, do período da infância, né? E de conteúdos que foram emergindo nesse período, que ela não estava dando conta, né? Então, inclusive, na própria identificação projetiva, a busca dela era de que alguém dissesse para ela o que ela teria que fazer, né? Desse um norte para ela. E o trabalho foi justamente em cima de tornar os recursos que ela tinha potentes, para ela reconhecer essas potências que ela tinha, né? E com isso foi ficando cada vez mais evidente para ela o quanto parte desses sintomas
por mais que esses sintomas tinham componentes emocionais, psicológicos, de novo, gente, né? Ressalto, era um medo real, ela poderia sim ser contaminada. Então, diante disso, ela retornou ao trabalho e aí na primeira semana que ela retornou ao trabalho, ela teve que ir ao pronto-socorro com sintomas de palpitação, muito medo, muita angústia, foi atendida, recebeu um atestado do dia, foi para casa, descansou, mas ainda assim, ela estava muito angustiada, se questionando, em algum momento eu vou precisar retomar essas atividades, e como eu farei isso, né? Esse era o questionamento, eu preciso em algum momento retornar. Ela era uma mulher, ela é, né, imagina que ainda está viva, né, muito comprometida com o trabalho, então a hipótese de que os colegas de trabalho estivessem questionando a forma, a conduta dela, e fantasiando que ela pudesse estar de alguma forma encenando esses sintomas, ou só pegando esses atestados por motivos que não... fazendo braço curto, como é a fala dela, né? Era muito insuportável para ela. E isso era muito claro, ela verbalizava dessa forma. Então, quando ela retorna ao trabalho, vai para o pronto-socorro, retorna e logo em seguida tem o atendimento, eu pergunto para ela o que aconteceu, como que tinha sido aquele dia para ela. E é quando ela se recorda de que naquele mesmo dia, assim que ela chegou no trabalho, ela recebeu a notícia de que 4 colegas haviam sido afastadas por suspeita da Covid. Então, a partir disso, ela foi conseguindo perceber melhor os sintomas, em que situações que eles iam se expressando essa angústia dela, né? E com o tempo, esses sintomas foram aparecendo, pode passar, João, por favor, foram aparecendo, inclusive, durante os atendimentos. Quando ela se recordava de alguma coisa que gerava muita angústia, ela começava a sentir dor, ela começava a sentir um peso nas costas, dor de cabeça, e a partir disso, a gente foi conseguindo trabalhar esses conflitos. E então, ela, assim, com acolhimento, as intervenções, num primeiro momento, foi de acolhimento e de escuta, né, dessa crise, e a partir desse acolhimento, dessa escuta, ela foi reconhecendo os recursos que ela tinha para lidar com esses conflitos, e foi também compreendendo o quanto parte destes conflitos já eram pré-existentes. A dor que ela sentia crônica, enquanto ela estava afastada e fazia uma faxina, pegava um peso em casa, ela já não manifestava, já não era tão intensa, e no hospital ela trabalhava um dia e tinha crise de dor. Então, tinham questões com esse trabalho, tinha questões familiares, tinham questões afetivas, e que ela até então tinha uma questão de luto bem significativa também. Então, isso ela foi compreendendo que esses conflitos existiam antes mesmo da pandemia, né? Antes mesmo disso tudo. Então, quando ela passa a compreender, os sintomas vão diminuindo, ela vai conseguindo exercer suas atividades profissionais, e com isso, essas outras queixas, esses outros conflitos vão se tornando ainda mais latentes. Só que a proposta do meu trabalho não era de um processo analítico longo. Então, foi quando nós tivemos E como a Maria era muito comprometida, ela não faltava, era muito pontual, sempre muito disposta. Então, para um analista, gente, isso é ótimo, né? A gente quer pacientes que estejam com toda essa disposição. Só que eu fui compreendendo o quanto esse desejo, talvez ela não estivesse, né, disposta mesmo a trabalhar esses conflitos de uma maneira mais profunda. Então, foi quando em um atendimento nós conversamos, abri isso a ela, dizendo o quanto percebia que os sintomas, que a queixa inicial já estava de alguma forma sendo
ela já estava conseguindo exercer suas atividades, ela concorda e assume que compreende a razão e a existência desses conflitos, mas que não estava em condições e com disponibilidade, não só disponibilidade de tempo, sim, mas não interna, que ela não estava preparada ainda para lidar com tudo isso. E foi quando a gente suspendeu os atendimentos. Então, o que fica, né, desse atendimento? Quando o paciente está em crise, de alguma forma, quando ela chega, está muito desorganizado, está muito instável, tem muito desamparo, tem muita angústia. Então, o que fica, né, é o quanto a escuta tem, e de alguma forma, claro, né, todo o empenho da Maria em elaborar parte disso, em possibilitar que insights venham surgindo e de lidar com tudo isso. Então, foi assim que os atendimentos, finalizamos os atendimentos, então, dessa forma. Espero que tenha contribuído um pouquinho com vocês. Obrigada. Passo agora, acho que para o João, né, João? O caso da Luísa. Isso mesmo. Bom, a Luísa, né, que também é um nome fictício, ela chega para a gente, né, pede o serviço que a gente estava prestando no início de maio, né, logo após ela ter recebido alta, porque ela ficou 17 dias internada no hospital com Covid, onde ela teve uma série de complicações e ela precisou ser entubada, né, e desses 17 dias, 14 ela passou na UTI, né, então foi bastante tempo, né. Ela tem 43 anos, ela também é funcionária do hospital, casada, tem 2 filhos, né, e no total a gente fez um trabalho de 7 atendimentos. A questão inicial dela, né, era principalmente relacionada também ao retorno ao trabalho, né, então logo após a alta, né, ela foi chamada pela chefe, onde eles já estavam pensando no seu retorno, e o que deixou ela muito angustiada, pelo medo de uma nova infecção, né, ela estaria ali de novo num ambiente em que a possibilidade era de ser infectada pelo Covid era real e muito alta, né, e com isso ela ficou com muito medo, muito ansiosa e entrou em crise. Essa ansiedade que ela aparece, né, com os atendimentos, a gente foi percebendo que também ela é uma ansiedade muito anterior a essa crise, né, conforme a gente foi trabalhando também os recursos internos dela, né, a gente foi percebendo junto, né, o quanto essas crises de ansiedade, elas estavam sendo exacerbadas, né, pelo Covid, né. Ela conta aí que ela tinha crises de ansiedade, de pânico, logo após ela fantasiar uma agressão, né, de um colega de trabalho. E com isso, todas as vezes em que ela chegava ao hospital, ela precisava ir para o pronto-socorro e ser medicada. Essas crises de ansiedade, né, aí com outros sintomas, como palpitação no coração, ela ficava com as mãos e com os pés muito gelados, aconteciam também em casa, em momentos em que ela se sentia impotente, né. Com isso, ela procurou um serviço, um atendimento psiquiátrico, em que ela começou a tomar sertralina, né. Inicialmente foi receitado 150 miligramas, mas com o tempo esses sintomas e esses ataques de pânico começaram a diminuir, então ele foi reduzido para 100 miligramas por dia, né. Umas questões importantes, né, que a gente foi percebendo nos atendimentos, né, ela também teve alguns sintomas de Covid, né, falta de ar e fadiga, que também são sintomas presentes no quadro de ansiedade.
Quando ela foi internada, ela pediu para que ninguém contasse para sua mãe, né, da sua situação de saúde. E essa foi uma forma que ela encontrou de proteger essa mãe, porque em outros momentos de grande estresse, a mãe passava muito mal, né, e acabava se ausentando. São nesses momentos em que ela percebe que ela precisa, ela não poderia contar, né, com a ajuda de uma mãe que ela via como muito frágil, né, e ela começa a tomar conta de tudo e de todos, né. E nisso ela se sente muito excluída, né, tanto pela família quanto pelo trabalho. Ela traz também essa família que não cuidou tanto quanto ela achou que ela merecia, né, uma chefe que concede privilégios a colegas que ela chama de escolhidos, né. Então, ela tenta dar conta de tudo, mas em vários momentos, quando ela percebe que ela não consegue, né, então ela entra em contato com uma realidade que é dura, né, vem a ansiedade. Com isso, né, a gente pode pensar em dois mecanismos de defesa que estão presentes na fala dela, né, e na sua vivência, né. Um, com a onipotência, né, que é justamente essa ideia de que ela pode fazer tudo, né, quando ela fala, ainda bem que fui eu quem ficou doente, eles não aguentariam como eu aguentei, né, a ideia de que ela sairia ilesa, né, de uma doença tão grave, né, como a gente tem visto, mas que na realidade isso não procedeu, porque ela entrou em crise, ela teve sintomas pós-Covid, né, então assim, ela se deparou com uma realidade que foi muito dura para ela, né. Em um outro momento, né, ela fala, sempre tentei ser forte, agora sinto que tudo isso, Covid, nem aconteceu, é difícil de explicar. Então, assim, a gente tem uma separação aí, né, possivelmente por uma repressão, né, de um fato que aconteceu, né, da ideia dessa doença, e o afeto que ele trouxe, né, onde fica presente só o afeto, né, só essa ansiedade, só esse medo, né, de tudo isso, né, lembrando que, ao mesmo tempo que tem toda essa fantasia e tudo mais, né, o Covid, como a Erlândia disse, né, é um medo real, é uma ameaça real, né. E essas defesas, elas possibilitam um certo distanciamento, né, uma forma dela lidar, ou não lidar, né, com essa angústia de não ser tão forte o suficiente, né, como ela gostaria de ser, como ela deseja ser, né. A intervenção possível aqui, como também foi colocado pela Erlândia, né, uma escuta na forma de acolher esses sentimentos, esses medos que ela traz, justamente a forma dela reorganizar, né, conseguir reorganizar esse material psíquico dela, né, que a crise faz com que deixe isso completamente desorganizado, ela perceber quais são os potenciais dela, mas os potenciais reais, né, e é a partir disso, né, a tentativa de um contato maior com a realidade, né, na tentativa de dissolver um pouco algumas fantasias que estão ali. Logo, depois de um tempo, né, quando a gente começou a perceber, né, que o foco do atendimento, né, não estava mais no não quero voltar ao trabalho, mas sim no eu preciso, eu quero, né, nessa tentativa de eu preciso dar conta da minha família, eu preciso retornar ao meu emprego, né, a gente percebe
que o atendimento ele toma um outro rumo, né? E que aí agora a gente estava entrando em contato com outras angústias, né? Essas angústias anteriores ao Covid, né? Mas que justamente exacerbam o quadro ansioso dela, né? E aí, com isso, a gente conversa, né, e eu trago para ela que o quanto ela né, tinha mobilizado, né, para lidar com esses medos, para lidar com essa ansiedade, né, relacionada à crise, né, que ela traz como queixa inicial, né, e pergunto se ela tem interesse em dar continuidade a um trabalho, aí sim, né, como a Erlândia colocou, um trabalho de psicoterapia psicanalítica maior, mais longo, né, mais profundo, e ela fala que não, né, que nesse momento ela não tem esse interesse, né, então talvez a partir do momento em que ela sai dessa crise, possivelmente essas angústias mais anteriores, né, são demais para ela aguentar, né, então às vezes o quanto ela consegue suportar, estava ali na crise, e a partir do momento em que a gente aprofunda, fica forte demais. Então a gente acaba encerrando. Alguns meses depois, né, a gente fez uma sessão de retorno, para que a gente pudesse conversar, para saber como é que ela estava, né, e aí eu percebo que ela realmente, né, a partir dos nossos atendimentos, mas também do tempo que ela né, fica sem, ela começa a ter um trabalho de autoanálise, de autorreflexão, e de uma elaboração muito melhor desses conflitos internos, né? Então, eu percebo ela muito mais integrada, entrando durante mais tempo, né, em contato com a realidade. Obviamente, né, não é perfeito, né, acho que esse não é nem o objetivo da análise, né, mas percebe-se que ela ficou muito mais integrada. E é mais ou menos isso que eu queria trazer com esse caso. Foi um caso que eu gostei muito de atender, um caso muito interessante. Passo agora a fala para o Marcelo, que ele também vai apresentar um caso. Desculpa, a Tamires. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, agradecer a organização do evento. E então, eu sou a Tamires, eu sou psicóloga, membro do grupo de pesquisa do Laboratório de Sujeito e Corpo, e eu vou apresentar o caso da Marisa, lembrando que é um nome fictício. A Marisa tem 59 anos, é viúva, tem um filho, e ela é enfermeira técnica. Algo importante de ressaltar é que esse caso o caso que eu vou contar para vocês agora é baseado em um atendimento, e esse primeiro atendimento aconteceu em maio de 2020. A queixa inicial dessa paciente é de sobrecarga no trabalho e esse sentimento de esgotamento físico, né? Próximo, por favor. Ela vem com o diagnóstico de depressão há 30 anos. E algumas semanas antes desse primeiro atendimento, ela busca atendimento psiquiátrico por apresentar crises de ansiedade no ambiente de trabalho. Ela já tomava a sertralina, dosagem de 50 miligramas, e o psiquiatra aumentou essa dosagem para 100 miligramas. Os sintomas que ela apresentava era de falta de ar, choro fácil e muita dificuldade para dormir.
os pontos principais desse atendimento, né? Algumas coisas são bem relevantes aqui. A Marisa, por que ela, né? Eu acho que o sentido aí dela ter tanto desconforto nesse ambiente de trabalho. A Marisa desempenhava uma função no controle de materiais do hospital, né? Então, no setor de controle de materiais. E se a gente for buscar bem, né, o fato, como aconteceu isso, a gente pode recordar que tivemos essa dificuldade, né, dos abastecimentos, de chegar principalmente máscaras e os EPIs para os profissionais e para os pacientes nesse período da pandemia. E ela tinha que lidar com essa questão diariamente. Então, havia uma recomendação do hospital de um número X de máscaras, e, por exemplo, que ela poderia dar para cada profissional e para cada paciente. E esses profissionais vinham pedindo mais máscaras e luvas, porque também não havia um acordo também de qual era a estratégia de uso, né, o tempo de uso desses materiais, enfim. E ela era obrigada a negar. Ela não poderia fornecer, porque se ela fornecesse, ela seria cobrada, porque haviam poucos. Então, ela lidava diretamente com a hostilidade desses profissionais com a negativa dela. Tá? Então, essa foi uma das queixas dela. A segunda queixa foi: eu estou sobrecarregada, eu estou me sentindo mal, gostaria de me afastar. Inclusive, ela já era para ter se aposentado, poderia ter dado entrada à aposentadoria dela antes, mas não deu. E deu entrada no final do ano de 2019. E, teoricamente, ela já estaria aposentada nesse momento do ano, que ela já tinha planos para essa aposentadoria, né? O filho mora em outro estado, ela iria se aproximar do filho, iria abrir um negócio com esse filho, e isso não aconteceu por conta da pandemia, pois o hospital não estava dispensando ninguém. Concomitantemente a isso, a questão dos afastamentos dos colegas, que ela julgava serem forjados, né, porque que os colegas estavam fingindo estar doentes para se ausentarem da função que eles desempenhavam ali no hospital, e ela era obrigada a estar ali, porque ela não deixaria a chefe dela sozinha nessa, e ela teria que estar ali para dar esse suporte. Ela não achava justo isso. Então, de novo, muita carga, né, nisso que ela está falando. Pode passar, João, por favor. Então, eu coloquei aí como as defesas da Marisa a onipotência, nesse sentido dela ter essa concepção, né? O que vai acontecer se eu não estiver aqui? Eu sou insubstituível, né? Então, não vai ter jeito, eu preciso ficar, eu tenho que ficar. E a culpa dela, né, nesse sentido dela poder ter feito antes esse pedido de aposentadoria e não ter acontecido, e não ter feito, e estar naquele ambiente, e não conseguir evitar, e não conseguir se afastar, no caso, né, e ela julgar os colegas como errados, né, como injustos por estarem forjando. Ela não sabe, ela não tem certeza, ela tá supondo que essas pessoas estão forjando esses atestados. Então, ela projeta essa culpa que ela também sente de querer não estar ali, né, e nesses colegas. Pode. E uma coisa importante, né, que eu fui passando, eu acho importante ressaltar, a rede de apoio dessa paciente, né? Ela é uma paciente que é viúva, o filho não mora próximo a ela, os irmãos também não. Nesse momento da pandemia, e aí a gente vai vendo possíveis consequências, até questões anteriores à pandemia, mas como é um atendimento, eu não tenho como dar, é uma hipótese, né? Eu não tenho como dar essa certeza,
mas a minha leitura diante disso foi que, diante dessa falta de rede de apoio nesse momento, ela não tem uma vida fora do hospital. Ela também relatou que quando ela ia para casa, os vizinhos eram muito hostis com ela, por saberem que ela atua no hospital e o medo dela contaminá-los, né? Então, nem em casa ela era acolhida. Quer dizer, não tinha acolhimento algum, né? Então, como o hospital era o lugar de sentido dessa paciente, tanto a ponto dela confundir os papéis, né? Então, a minha intervenção nesse momento, desse atendimento, mesmo que tenha sido um encontro, foi de ouvir essa paciente, encontrar, né, conseguir discernir com ela o que era a Marisa, uma função da Marisa enfermeira, e o que era a função da Marisa pessoa, né? Ela não dava o material para os colegas porque ela não queria? Não, ela não dava porque ela não podia fornecer, porque se ela fornecesse esses materiais, ela seria cobrada disso, né? Então, entenda, né, que aquele ambiente estava hostil para todos, estava estressante para todos os profissionais, todo mundo estava em um pânico geral, né? E foi muito importante a gente pontuar essas diferenças para ela, eu pontuar essas diferenças para ela do que era a função dela enquanto enfermeira e o que era ela enquanto pessoa, né? Então, depois disso, encerramos esse atendimento, marcamos um encontro seguinte. Os próximos contatos foram feitos por mensagem de texto. Então, houveram umas 2 ou 3 tentativas de marcação que não foram bem sucedidas. Acho importante trazer que, em algum dado momento, ela começou a marcar sessões logo após o expediente dela. Então, ela alegava não conseguir dar continuidade porque ela continuava na função dela, exercendo as demandas do hospital e não conseguia interromper para fazer a terapia. E depois eu frisei muito bem essa necessidade de se ter um ambiente reservado, dela ter calma para poder entrar no processo terapêutico. E num último contato ela decidiu dar fim às sessões e não tentou marcar mais. E eu me coloquei à disposição caso ela precisasse de algum suporte. Esse foi o caso da Marisa. Espero que ele contribua para que vocês tenham algumas reflexões, e obrigada. Agora a gente vai ficar com o caso do Marcelo. Olá, boa tarde a todos. Novamente peço desculpas aí pelo início, né? Perdi a minha conexão, mas retomo agora para apresentar um outro caso, e peço licença a vocês só para colocar algumas palavras, algumas considerações em relação ao trabalho que é realizado ali no Hospital Universitário, né, e o trabalho que é realizado através do Laboratório Sucor. Todos esses pacientes, todas essas pessoas que foram atendidas, né, anteriormente os pacientes do hospital e agora os profissionais de saúde do hospital, todas essas pessoas, assim como nós todos somos seres biopsicossociais, não é? Nós temos nossa parte orgânica, nosso mundo mental, e esse mundo mental propicia a interação entre o orgânico e o social, não é? E não há separação entre o biológico e o mental, não é? É algo único. O mundo mental emerge do universo neurobiológico. E essa relação com o social é o que nós fazemos todos os dias, não é? E esses pacientes, essas pessoas, esses seres biopsicossociais como nós, são pessoas que passam por N situações ao longo da vida, passam por sofrimentos, por alegrias, por tristezas, por perdas, por ganhos, e essas pessoas chegam até nós, chegam até os profissionais de saúde mental, também chegam até os médicos e outras pessoas que lidam com o sofrimento humano, né? Então, esses pacientes todos, essas pessoas que
nós pudemos atender durante o período de pandemia, trouxeram para nós uma realidade que já é conhecida, né, de que o ser humano, na sua interação com o ambiente, na sua interação com outras pessoas, ele sofre, né, ele adoece. E esse adoecer precisa ser representado, ele precisa ser trabalhado. Né? Muitas vezes levamos uma vida inteira para reconhecer isso. No momento de pandemia, como nós vemos agora, foi justamente o momento onde essas pessoas, como a Valentina, que eu vou falar agora, que também é um nome fictício, né, fez com que pudesse emergir todo um universo, toda uma série de elementos, desde talvez a sua infância, a sua adolescência, o seu primeiro casamento, os filhos, né, as suas relações pessoais, tudo isso veio à tona num momento de extrema fragilidade, de extrema insegurança, né, de insegurança dela como pessoa, de insegurança dela no universo social, né, ou seja, nas relações que ela apresentava. É o que nós estamos vendo nos casos anteriores, e com a Valentina não é diferente. Né? Então, eu vou apresentar o caso da Valentina, para que a gente possa ter uma ideia do que foi elaborado e de como nós pudemos cuidar de todas essas situações dentro da medida possível. Né? Valentina é uma mulher de 46 anos, casada, né, seu segundo casamento, ela tem mais de um filho, né, e profissional de saúde, do Hospital Universitário. Foram realizados 3 atendimentos, né, todos online. O primeiro no mês de abril e os 2 seguintes no mês de maio, né, com um intervalo aproximado de 15 dias. Isso se deu em decorrência de que percebi que ela estava realmente muito aflita, era uma pessoa que já tinha um quadro, né, que eu vou apresentar daqui a pouco, bem delicado, né, uma pessoa jovem, de 46 anos, mas com muitas aflições e sem poder lidar com essas aflições. Né? Ela não tinha como expressar essas aflições. Né? Então, ela trouxe uma queixa, ou algumas queixas iniciais, que o primeiro, obviamente, era o medo de contaminar a sua família. Como profissional de saúde, como todos os profissionais de saúde que continuaram atuando, né, nos locais onde os atendimentos eram presenciais, o medo dela era voltar para casa e contaminar o marido, contaminar os filhos. Né? E esse medo era dela de contaminá-los, dela de ficar doente, ou seja, ela ia para o trabalho e ela voltava do trabalho com esta angústia. Não é? Nós somos todos seres angustiados por natureza, por N questões ao longo da nossa vida. Mas quando passamos por uma situação como essa, que no caso dela, como profissional de saúde, não podia se ausentar daquele contexto, né, esse medo se torna exacerbado, não é verdade? Então, ela trouxe essa primeira informação, né, o medo de contaminar as pessoas que ela mais amava. Né? Então, ela se sentia culpada por esses fenômenos, ela se sentia responsável por tudo isso. Né? Ela tinha um quadro antecedente, né, diagnósticos antecedentes, que seria aí, nós teríamos, segundo o relato dela, pressão alta, diabetes e obesidade. Então, vejam, o que nós podemos identificar é que quando esta pessoa chega até nós, quando esse ser chega até nós, ele já chega sofrido, ele já chega com uma série de fragmentos, né? Ele chega com a vida fragmentada, tentando construir ou reconstruir sem saber como. Então, é como se fosse um pedido de auxílio, um pedido de ajuda. Né? E compreender a história passada dessa pessoa, trazer para o momento presente e pensar num futuro antevisto, é algo muito importante, é algo muito delicado. Né? Então, ela traz a ideia, ela traz a informação de que ela tem pressão alta, que ela é diabética e que ela é obesa. Mas ela também traz um outro detalhe. Ela diz que nem sempre foi obesa, que ela não desenvolveu diabetes, e que também desenvolveu pressão alta. Então, vejam, uma pessoa que, num determinado período da vida, né, tinha uma certa condição, entre aspas, de certa normalidade, e depois de vários eventos, não por conta da pandemia, mas de vários eventos familiares, perda de uma pessoa muito querida, né, de uma pessoa próxima, né, de um companheiro, começa a desenvolver uma série de doenças, né, de diversas magnitudes. Então, ela acaba sendo medicada, mas também diz que o medicamento tem que ser trocado constantemente, porque não surte o efeito, né, imaginado. Também toma remédios para dormir, porque ela também diz que tem muita insônia. Né? E com base nisso, nós temos aí os sintomas que são apresentados pela paciente.
Então, ela diz que sempre está muito cansada, né, sensação de falta de ar, coração sempre, né, ou seja, ela tem sempre taquicardia, na verdade. Diz que normalmente tem as mãos frias, né, suadas, ela percebe isso constantemente, principalmente no período da pandemia, obviamente, porque ela vai para o trabalho e ela se sente muito, muito nervosa, né, boca seca, tontura. E, como eu disse agora há pouco, dificuldade para dormir, né? Então, essa paciente traz uma série de sintomas que nós poderíamos alocar em N diagnósticos, né? Mas o importante ali é reconhecer o sofrimento dessa pessoa, né? Nós tínhamos que acolher essas pessoas no primeiro momento, que é o que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, os principais pontos que nós pudemos verificar, né, que foram trazidos pela Valentina, né, é que ela se via sem utilidade. Isso ela me disse várias vezes. Ela dizia, eu não me vejo como útil. Eu não me vejo como uma pessoa mais útil. Eu engordei. Eu tenho pressão alta. Eu não sou mais a pessoa bonita que eu era. E eu não consigo lidar. Eu não consigo saber como mudar. Porque eu faço ginástica e não emagreço. Eu tomo remédio, o remédio não faz efeito. Então, vejam, é uma pessoa que se encontra numa crise existencial que é natural do ser humano, quando passa por tudo que passa, como todos nós passamos, alguns de forma muito mais acentuada e outros de forma menos acentuada, né? Também diz que a família traz muitas reclamações, né? E aí quando ela fala dessa questão da família, ela também relata que isso ocorre pelo fato do trabalho que ela exerce, né? Dela ter mudado de setor, então ela também tinha uma questão muito delicada, ela saiu de um setor específico, foi para outro que não era a função dela, e quando ela muda de setor, e fala isso para a família começa a pensar que ela não está mais produzindo da mesma forma. Ou seja, é uma pessoa, uma profissional, que atuava numa função X, e de repente é alocada numa outra função. Não só por uma questão de saúde, mas porque talvez ela tenha uma outra deficiência que a impossibilite de exercer aquilo pelo qual ela foi contratada, né? Mas isso é o que ela nos traz. Então, ela percebe isso na família, talvez ela amplie mais, talvez não, mas o que ela traz é que ela percebe uma sequência de reclamações, né, apesar de todo o amor da família ali, mas ela percebe que isso é uma coisa constante, né? E como disse agora, essa mudança profissional fez com que ela também se sentisse, como ela disse, eu me sinto inútil. Eu não faço nada onde eu estou agora. Eu não realizo, eu não consigo mais realizar. E ela traz uma outra informação, que é, se eu sair de um local onde eu estava, fui para outro, que nada posso fazer, o que eu vou fazer daqui para frente? Eu já tenho 46 anos. Por que eu vou trabalhar? Na próxima vez que se eu for trabalhar em outro local, o que eu faço? Será que eu vou trabalhar no mesmo setor desse aqui, que não é o meu setor? Então, a pessoa se vê, né, minimizada. Ela se vê, dentro do seu contexto profissional, né, sob a ótica dela, minimizada. Lógico que havia uma questão de segurança, né, nós sabemos disso, né, mas para essa pessoa é difícil perceber. É difícil, porque ela está nessa situação. Então, muitas vezes, estando nessa situação, fica difícil olhar o contexto, né, e o que é perfeitamente compreensível, né. Mas também nós percebemos, e ela trouxe isso durante as 3 sessões, lógico, de uma forma, depois menos acentuada, né, as questões do passado, que a afligiam muito, né. Acho que a mais significativa foi a perda, né, de uma pessoa muito querida, né, um companheiro que ela teve, e ela se sentia muito culpada por isso. Então, isso era algo recorrente. Toda vez que ela pensava em tentar construir algo novo, criar uma nova situação, né, erguer ali os seus pensamentos e falar, não, agora eu vou fazer isso, ela lembrava do passado. É como se ela tivesse presa aquilo, né? E é lógico, nós temos memórias, nós somos constituídos de memórias, né? As memórias são, parafraseando aí o Kandel, as memórias são a cola da vida, né? Sem memórias não temos passado, nem presente, nem um futuro antevisto. Então ela sentia isso, ela percebia isso, né? Isso era constante. Então, durante os atendimentos, isso foi sendo muito evidenciado, né? Pois bem, depois nós tivemos, obviamente, que proceder à intervenção, né, as intervenções possíveis dentro das nossas ali, limitações, mas que eram satisfatórias no momento, né? E a primeira coisa foi o acolhimento, né? Ouvir aquela pessoa,
através da escuta ativa. Ou seja, escutar, compreender, né, acolher, deixar com que tudo aquilo que pudesse emergir, né, daquela pessoa em sofrimento viesse até nós. Né? Antigamente fazíamos isso presencialmente, e foi uma batalha para todos nós, né, principalmente para os psicólogos colegas aqui, lidar com essa nova realidade. Né? Mesmo que antes já pudéssemos, todos vocês pudessem, né, atender virtualmente, aí, por conta de já mecanismos normativos, né, mas especificamente durante a pandemia, isso é muito complicado. Né? Muito complicado porque exige destas pessoas, dos profissionais aqui que me antecederam, lidar com essa ideia da escuta de uma forma muito mais apurada. Porque muitas vezes você fala com a pessoa pelo telefone, né? Você não consegue olhar para ela, você não consegue analisar as expressões faciais dela. Então, pelo tom de voz, né? pelas palavras, pela ligação das palavras, isso tem que ser analisado. Então, a primeira forma foi acolher e buscar através da escuta ativa. Né? Uma segunda forma de intervenção foi fazer com que ela pudesse refletir sobre essas dificuldades, né, e alteridades no mundo contemporâneo. Ela vive aqui, ela vive agora, né, ela vive nesse momento. Respeitar o que aconteceu no passado, compreender o que aconteceu no passado. Né? Se algo foi culpa minha, se algo não foi culpa minha, é bom que eu reconheça isso, mas algo precisa continuar. Né? O tempo vai transcorrer da mesma forma. Lógico que isso é muito complexo. Isso é muito complexo. Mas é assim que nós temos que pensar. Então, ela começou a refletir sobre questões do passado. Aquilo que ela se sentia culpada começou a ser melhor elaborado. Eu sei que o nosso tempo foi curto, foram 3 atendimentos, né, 3 sessões ali, online, mas no terceiro atendimento, no último atendimento, isso já ficou um pouco evidenciado. De forma um pouco mais simples, obviamente, né, porque se percebeu que ela começou a falar que voltaria, então, a tentar fazer ginástica, né, que ela voltaria, né, a tentar realizar outras atividades, né, que gostaria de aprender talvez um outro idioma. Né. Então, a ideia foi que, daquele momento para frente, ela pudesse, sim, realizar isso. Né. Obviamente, conversamos e ela disse que procuraria a continuidade do atendimento psicológico, né, que não seria conosco, viu que seria necessário, né, seria importante para ela. Então, esse momento de crise, né, essa vivência de sofrimento existencial, isso que nós vimos nos casos anteriores e nesse caso, né, possibilitaram que nós compreendêssemos todos esses fenômenos, né, no momento como esse de pandemia. E a terceira ideia, né, o terceiro elemento dessa intervenção, né, foi tentar auxiliar, né, a paciente a fazer com que ela se percebesse, sim, responsável pelas escolhas, né, protagonista daquilo que iria fazer na sua vida, porque é o que acontece conosco, né, por mais que estejamos com sofrimentos diversos, com situações diversas, né, nós seremos sempre os protagonistas da nossa vida. Né? Precisamos, sim, de outras pessoas, somos seres sociais, precisamos de interação, precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. Né? O melhor é, se não consigo resolver sozinho, ainda que pudesse, peço a alguém que me ajude. E aí você continua a seguir. Né? Então, eu encerro aqui a minha apresentação, né? E agradeço bastante aí aos meus colegas que fizeram as apresentações anteriores e a vocês todos que estão nos ouvindo aqui. Muito obrigado. Aqui nós temos, então, né, vou aproveitar para falar, eu acho que é uma frase que foi colocada, importantíssima aqui para nós, né, e as figuras aterrorizantes das camadas mais profundas do inconsciente fazem-se sentir quando as pressões internas e externas são extremas. Né? Ou seja, tudo aquilo que nos compõe, tudo aquilo que nos constitui, em algum momento, por pressões nossas, intrapsíquicas ou externas, precisa ser colocado para que outra pessoa possa ouvir. Pode continuar, João. João, alguma complementação? Eu tenho um complemento, né? Acho que muito bacana quando o Marcelo traz o quanto o adoecer precisa ser representado, né? A gente está falando
E quando ele traz, né, essa ideia de sermos seres protagonistas, é do quanto em todos esses casos, né, a gente pode refletir um pouco de que forma o corpo dessas pessoas foi se tornando palco das fantasias persecutórias delas, né? E de alguma forma, o quanto o nosso trabalho, e acho que é um diferencial desses casos, que o tempo foi muito diferente para cada um. E o quanto, de alguma forma, com as intervenções mais diversas, né, essas pessoas puderam, de alguma forma, tornar isso, verbalizar e, de alguma forma, lidar com essa vulnerabilidade, né? Compreender que, sim, tem recursos, tem possibilidades, tem soluções e de alguma forma, possibilitar essa organização. Porque a gente está falando, quando a gente fala de crise, a gente está falando de uma ruptura. E ninguém foi avisado que uma pandemia seria tão devastadora assim, para ninguém. Né? Inclusive para nós que estávamos ali atendendo estes casos. Mas, de alguma forma, né, essas pessoas puderam, em tempos diferentes, mas de alguma forma conseguir representar, verbalizar os significados disso tudo na vida deles, né? Isso, de alguma forma, é bem bacana. Sim, e de certa forma possibilitar que seja um primeiro passo numa readaptação, né? Assim como o Marcelo e a Elaine já colocaram, nós, como profissionais, diante dessa crise, nós precisamos nos readaptar em relação aos nossos atendimentos, às nossas práticas, né? Esse projeto que a gente fez, ele é uma readaptação, né? Então, né, o quanto poucas sessões, né, poucos atendimentos, mas que possibilitaram justamente, né, essa fala, esse colocar para fora e depois colocar para dentro, né, de uma forma pelo menos um pouco mais organizada, né, dentro das nossas possibilidades, dentro das possibilidades dos pacientes atendidos, né, acho que isso é uma coisa que fica muito unida entre os nossos atendimentos, entre as nossas falas. Um outro ponto também que eu gostaria de ressaltar, que foi em comum, né, de todos os atendimentos, mas um pouco da conduta profissional, né, de como foi importante essa questão da gente entender o limite do nosso paciente, porque eu entendo que, pelo menos no meu caso, quando houve essa a interrupção e a dificuldade dos agendamentos, isso me causou uma certa angústia. E entender o limite do paciente, né? Então, não misturar essa nossa necessidade de querer, da nossa onipotência, de querer salvar, ou fazer, ou curar, enfim, e entender o limite do nosso paciente. E acho que em todos os casos isso foi essencial na condução. Então, era um pouco disso que eu gostaria de falar mesmo. Marcelo, alguma complementação? Sim, professor. Na verdade, né, os colegas aqui já falaram as questões muito significativas, mas a Tamires tocou numa questão importante, né, e aí eu faço até uma ressalva em algumas coisas que eu falei, principalmente a questão da pessoa ser o protagonista da sua história, né, mas reconhecendo, sim, nós reconhecendo o limite dessas pessoas, né, porque muitas vezes os profissionais de diversas áreas, né, nós, enfim, psicólogos, os médicos, enfim, e outros profissionais, eles trazem a ideia da teoria, né, mas a prática, ou seja, aquele ser, né, que é um ser no mundo, que existe no mundo, né, ele existe para si e existe para a coletividade, né, ele interage. Quando eu falei de alteridade, justamente foi essa ideia, né, e que ela pudesse perceber
que ela é um ser único, é um ser individual, mas ela vive em sociedade. E isso precisa ser verificado, né? Tenho a minha individualidade, mas vivo em sociedade, preciso estar em sociedade, né? Então, eu também quero dizer que foi muito gratificante, né, o trabalho que é realizado desde a época, obviamente, do atendimento presencial, e acho que para todos nós, e para todos aqueles, né, além de nós que atuaram ali, os desafios foram muito belos, muito bonitos, né? Eu agradeço bastante aí a possibilidade. Eu parabenizo a apresentação de vocês, foi muito rica, muito boa, muito didática, né? E eu queria destacar uma coisa, que para nós, do laboratório, parece uma coisa muito banal, mas usualmente, infelizmente, não é. Para que a gente possa estar desenvolvendo o trabalho em saúde ou trabalhar em equipe, é fundamental, né, que não só, né, a gente leve em consideração, né, a situação que os pacientes, os referenciais que os pacientes têm sobre o seu próprio processo de adoecimento, reconhecê-los como pessoas que têm um conhecimento sobre si mesmo e de alguma forma estão compartilhando com a gente, mesmo que esse conhecimento possa adquirir vieses em função do próprio sofrimento e outras coisas mais. Mas o que é fundamental num trabalho de equipe é a possibilidade do diálogo. Eu gosto muito de estar caracterizando nossa área, né, de interação mente-corpo, psicossomática, como a área do diálogo, o diálogo entre diferentes saberes. E, de certa forma, a gente teve uma demonstração, a gente tem exercitado e estamos demonstrando hoje, a possibilidade de referenciais teóricos diferentes estabelecerem entre si um diálogo. Então, vários têm uma orientação psicanalítica ou mais uma orientação fenomenológica existencial, né, do ser no mundo, do estar no mundo, né, e outros, né, desenvolveram um raciocínio, né, mais calcado, né, nas teorias psicanalíticas. Eles beberam bastante do Freud, inibição, sintoma e angústia, né, que é maravilhoso, sinal que é muito bom. E aí eu acho que isso é fundamental, eu quero levar agora para o trabalho mais amplo, né? Que quando a gente entra numa instituição de saúde, a gente vai ter a oportunidade de estar interagindo com diferentes colegas que têm um referencial diferente do nosso. O pessoal da biomedicina vai ter uma determinada forma, né, de escutar, uma forma de compreender, uma forma de intervir. E o pessoal da psicologia, das ciências humanas, né, vão ter uma outra forma de entender o fenômeno. E a trabalho em equipe só é possível que haja uma possibilidade de estar escutando o outro e de estar tentando estabelecer com o outro alguma comunicação. E acho que esse é um exemplo que todos nós estamos vivendo, quem participa, por exemplo, do dia a dia de um hospital, ou participa dia a dia num UBAS, né, ou numa UBS, né, mas poucas vezes se para para pensar que também os componentes da equipe psi têm referenciais diferentes. Né? E aí é o exercício do diálogo, para poder estar escutando um referencial, né, um vértice de observação que é diferente do meu, e poder estabelecer com esse outro vértice de observação um diálogo que seja enriquecedor para nós mesmos. Né? E acho que o exemplo bastante claro disso é o slide que o Marcelo apresenta, né? Que é uma frase da Klein, né? Mas ele partiu de
de um raciocínio anterior que vem bem da fenomenologia, mas conseguiu reconhecer, sabe, na obra da Klein algum valor que ele pôde acrescentar no próprio conhecimento. Né? Acho que a gente precisa também estar lutando para abrir essas possibilidades, ou seja, que os serviços possam ter essa polifonia, sabe? Uma polifonia, né? Onde seja possível estar escutando os diferentes vértices, as diferentes formas de estar compreendendo. Tá? Isso é uma coisa que eu queria colocar, e agora, se vocês me permitem, os integrantes da mesa, eu queria estar colocando, né, para discussão, né, todos os integrantes, todo o pessoal que está acompanhando. Existem algumas perguntas, né, sabe, a Suzy pergunta, né, que se acredita que o senso comum terá uma visão diferenciada, você vai conseguir entender qual é o papel e a função do psicólogo, né, numa situação de saúde. Eu acho que sim, eu acho que está contribuindo e muito. Né? Inúmeros telejornais incluíam, né, como entrevistados, além do epidemiologista, do virologista, do infectologista, né, a presença do psicólogo, né, para ajudar as pessoas a entender aquilo que está acontecendo. Então, eu acho que sim, eu acho que é um avanço. Né? O que não retira algo que eu costumo sempre falar, né, é que quando a gente vai se apresentar, vamos supor, para a equipe biomédica, que a gente conte um pouco aquilo que a gente faz. Porque muitas vezes a noção que eles têm é a noção do senso comum. Né? Não é a noção do psicólogo lá da novela, né? Mas eu acho que isso realmente, sem dúvida alguma, está, viu, Suzy, eu acho que está abrindo muito. Alguém fez um sinal aí? Posso falar? Diga, Tamires, por favor. Eu acho que também dentro desse senso comum é essa questão da psicoterapia, que só existe a psicoterapia a longo prazo, né? Para a vida. E, não, a gente na atuação no hospital lida com essa psicoterapia no aqui e agora, né? No conflito do momento, pontual, e o quanto isso também orienta e ajuda. Então, acho que um pouco disso também está sendo desmistificado diante desse contexto de pandemia. Uhum. Sem dúvida. Aquelas intervenções em crise, acho que vocês trouxeram, foram muito felizes em trazer, né, a definição do Riad Simon, né, sobre qual o conceito de crise. Né? Ou seja, nós partimos desse referencial conceitual, e aí, independente da vertente teórica, vamos tentar expor para vocês como a gente desenvolveu o nosso trabalho nessa situação excepcional. João, por favor. Não, uma outra coisa que eu queria complementar sobre essa questão do senso comum, né, é também uma coisa que a gente tem percebido, né, um aumento também não só de profissionais da saúde conhecendo o papel do psicólogo dentro do hospital, mas também procurando ajuda, né, o quanto o aumento da procura, né, de profissionais pelo nosso trabalho também auxilia eles também a compreender o nosso papel de uma forma muito mais direta, né, e que, né, faz com que a gente consiga também entrar de uma outra forma dentro do hospital, né, muitas vezes não é, por exemplo, só a enfermagem ou só a gente que encaminha caso dentro do hospital, mas os próprios médicos, quando eles conhecem, os próprios fisioterapeutas, fono, né, então assim,
a partir desse trabalho ativo com os profissionais, a gente também começa a sair desse senso comum. Se vocês me permitem, eu gostaria de destacar coisas que vocês falaram, né? E uma das coisas que vocês acabaram colocando, né, que a Tamires sublinhou, né, eu acho que está dando possibilidade de que as pessoas entrem em contato, né, com outras formas de psicoterapia, né, diferente daquelas mais tradicionais, vamos dizer assim, né, e que a psicoterapia breve, a psicoterapia focal, né, a intervenção em crise, ela tem a sua eficácia. Né? Claro, tem os objetivos que são limitados, né? Mas ela tem a sua eficácia. De uma forma geral, a gente pode observar que esses pacientes chegaram, né, com um certo grau, com uma relativa desorganização, né, de funções mentais, né, e com o trabalho que foi desenvolvido, né, conseguiram estar se reorganizando. Né? E eu gostaria de destacar, né, porque uma coisa que foi muito sublinhada por vocês, que a angústia que esses pacientes apresentavam eram angústias reais. Né? Não era delírio. Né? Ou seja, são funcionários, trabalham, né, pessoal da enfermagem, num hospital geral que está lidando com a Covid, uma delas esteve até internada, passou 14 dias entubado, né? E sem dúvida, a angústia é real, o medo é real. Mas esses medos reais, né, eles sempre estavam contaminados, vamos dizer assim, né, pelo próprio mundo interno de cada um deles. Né? Todos esses medos reais estavam contaminados pela forma de ser, de sentir, de reagir de cada pessoa. Né? E que, com o tempo, eles foram percebendo, né, como a Elaine já falou, né, haviam questões pré-existentes que estavam, né, intimamente interrelacionadas com aquela situação de crise. E como que nessas situações de crise, algumas pessoas funcionam, vou usar um termo super antigo, vocês lembram de papel carbono, ou ouviram falar alguma vez de papel carbono? Né? Como as pessoas, né, que funcionam com papel carbono, qualquer coisa que toca, né, deixa marca. Né? E como que elas ficam, sabe, muito sensíveis, né, com o papel carbono. Esses impactos que vêm, né, da situação de crise, né, como que isso vai sendo vivido, né, dentro do contexto, né, do mundo interior, dentro do contexto a qual as pessoas estão submetidas. Eu gosto muito de uma frase do Ortega y Gasset: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Né? Agora, esse eu é constituído pela história de vida, esse eu. Né? E, é constituído pela memória. Né? Se eu não tenho a memória, eu não consigo lidar com a minha história de vida. Né? Então, aquilo que eu sou, aquilo que a vida, né, junto comigo, né, nesse jogo de introjeção e projeção, foi me construindo. Né? E é isso que a pessoa nos chega, né, trazendo isto. Né? E que vai encenar, um termo que a Helena colocou, muito bom, vai encenar no corpo aquilo que está acontecendo no mundo interno. Né? Diferente de um processo de somatização, a gente pode falar sobre isso mais tarde, mas, sabe, muitos sintomas eram equivalentes somáticos da angústia, mas o corpo também, de certa forma, estava encenando aquele mundo interno tão conturbado, né? Tão agitado, tão ameaçador. Porque é isso que eles nos mostram, um mundo interno muito ameaçador, muito amedrontador. Né? Sabe?
Eu vou ficar por aqui, senão eu começo a falar e não paro mais, depois eu retomo, tá? Eu gostaria de também estar ouvindo as pessoas de uma forma geral. Bom, e mais que isso, né, professor, essas marcas, elas têm um significado, né? Tem uma representação e que precisa ter uma compreensão disso também, né? Aquilo que você Essa falou, vivência. o adoecer tem que ser representado. Porque é uma vivência, né, de muito desamparo, de uma ameaça que não tem jeito, a impotência surge ali. Mas, enfim, vamos responder umas perguntas aqui. Um psicólogo hospitalar poderia atender um outro psicólogo hospitalar? Da Giovana Alves de Oliveira. Como isso funcionaria? Você está questionando dois psicólogos de uma mesma instituição, Giovana? Porque, né, se não estão atuando juntos no mesmo hospital, não vejo o porquê não, né? Um atender o outro. Mas um ponto que eu gostaria também, aproveitando essa questão de psicólogo hospitalar, é que, independente, é um psicólogo clínico, né? Vai ter um atendimento. Quando a gente fala do atendimento hospitalar, acho que o diferencial é uma adaptação para o profissional constante, porque a gente não está falando de um atendimento que a gente sabe que na semana que vem aquela pessoa vai estar ali, né? Ou seja, porque teve alta, seja porque, né, faleceu, seja por N razões, né? Então, tem uma adaptação contínua enquanto um psicólogo hospitalar, né? Mas, se for em questão de atendimento, é sempre necessário, sim, um psicólogo também olhar para a sua própria saúde mental, ter seu processo analítico, independente de abordagem, independente de campo. O cuidado, ele está aí, né, gente? A gente precisa se cuidar para também cuidar desse outro. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Espero que eu tenha respondido a pergunta da Giovana. Eu vou acrescentar. Posso falar, professora Luciano? Vai, não, fala, Denise. Não, que independente de ser psicólogo hospitalar ou não, eu acho que a importância da gente, enquanto pessoas e profissionais, também nos cuidarmos, né? E eu acho que isso é de extrema importância e relevância para nós enquanto pessoas e enquanto profissionais. A gente também investe, é importante que a gente investir esse tempo para também cuidar dos nossos conflitos, das nossas questões. Então, acho que uma coisa vai complementando a outra e nos ajuda muito, enquanto profissionais, sermos e passarmos por uma análise psicológica. É o nosso tripé básico, né? A análise, supervisão e estudo, né? A gente precisa de tudo isso para que justamente a gente não coloque no outro as nossas próprias questões, as nossas próprias angústias, né? Isso para um trabalho bacana, isso precisa estar separado. Professor, Oi. posso fazer uma colocação só? Por favor. Eu não sei se há uma ordem específica, mas eu vi que alguém colocou aqui, salvo engano, o que ficou de aprendizado para vocês? Salvo engano, né? Consta aí essa... Não sei se eu posso falar desta, porque deve ter uma ordem. Por favor. Eu diria, que eu acho que não só para mim, mas como todas as pessoas que estão aqui, e os que também não estão, né, aparecendo, mas estão acompanhando, estão aqueles que atuam conosco lá, no HU, e depois, através dos mecanismos online, algo que é possibilitado, não só nesse trabalho, eu acho que na psicologia como um todo, e na relação, né, no conhecimento do ser humano, de si próprio e do outro, é que o ser humano, ele está sempre em construção. Ele não é um ser pronto. Né? Ele se reconstrói dia após dia, noite após noite. E quando você
ingressa na vida de outro ser humano, você ingressa num fluxo de desenvolvimento de uma pessoa que tem um passado, que tem memórias, que tem histórias, e que em algum momento, como todos nós já passamos e vamos passar, se depara com um turbilhão de coisas, um desajuste, e que não consegue dar continuidade, ou se dá continuidade, sofre muito com isso, né? Então, eu acho que a ideia, né, como ela disse, o que vocês aprenderam com isso? Eu disse que nós aprendemos e vamos continuar aprendendo, né? Todos os dias, para cada atendimento, cada pessoa é uma pessoa única. É diferente de todas as outras, não é mais ou menos importante, mas é uma pessoa única. E aí nós aprendemos todos os dias, constantemente, com o que essas pessoas nos trazem, né? Isso é muito importante aí para nós. Espero que tenha respondido aí a colocação da nossa colega. A sua palavra aí ao senhor, professor. Eu estava pensando sobre tudo isso que vocês estavam colocando, né? E aí eu lembrei que na parte da manhã, até a Silvia falou, né, sobre o poder da palavra, né? E aí eu respondi, né? A velha terapia, né? Através da fala, né? Que aquela cliente do Freud, né? Acho que foi a Ana O, que falou para ele, né? Que o tipo de intervenção que ele tinha era uma terapia através da fala, né? A limpeza de chaminé que ele utilizou naquela ocasião. Mas o quanto que o falar ou poder falar e ter uma escuta qualificada, né? Isso vai propiciando a pessoa, só no simples falar, um outro tipo de consciência, de ter ciência, de ter conhecimento sobre os próprios conteúdos internos. É uma coisa a gente está pensando com nossos próprios botões. Quando eu pego esse pensamento e eu traduzo ou converto esse pensamento em palavras, né, já tem uma outra forma, uma outra consciência, né, deste mundo interno. Né? E na medida que nessa escuta qualificada pode estabelecer uma interlocução entre aquelas pessoas que nos procuram e nós que nos propomos ajudar essas pessoas, vai criando um campo, né, que envolve essa inter-relação, que é um campo de ampliação de consciência. E que de uma forma ou de outra, esses pacientes, não obstante ser uma terapia, né, de intervenção em crise, propiciou a essas pessoas ampliarem a consciência sobre si mesmo, das suas próprias questões. Né? Na hora que eles passam a reconhecer que existem vários conflitos que estão presentes na história, que isso de alguma forma está contaminando, né, o medo real, né? Mas não é só essa real, a situação concreta, objetiva, real, mas que o mundo interno interfere fundamentalmente na percepção desse mundo real. E é aí que nós podemos estar, de alguma forma, beneficiando, né, os nossos clientes, as pessoas que nos procuram. Né? Ou seja, alguém colocou a questão da ressignificação. Essa ressignificação é possível quando, através da fala, se amplia esse campo de conhecimento. Né? Sabe, essa ressignificação é possível quando esse campo pessoal, né, se cria uma consciência que vai permitir ressignificações. Né? E aí então, a velha terapia pela fala, né, de como ela continuadamente sendo exercitada né, que pode contribuir, né, para o nosso trabalho profissional. E como bem vocês colocaram bem, né, e a nós mesmos quando a gente
né, se submete a alguma forma de intervenção psicoterápica, né? De alguma maneira, lá também nós estamos ampliando a nossa consciência, né? A gente tem mais duas perguntas. Qual o maior desafio que vocês têm enfrentado no atendimento pontual e online com os profissionais de saúde? Alguém quer responder? Ou eu respondo? Pode ir. Vai no embalo. Gente, falar em desafio e atendimento pontual, e acho que tem outra pessoa, o Gilberto Borges, que eu acho que dá para engatar as duas perguntas, né? Quanto de desamparo e desesperança trouxe a pandemia para os profissionais? Quando a gente fala de desamparo e desesperança durante a pandemia, acho que não só a gente está ilustrando alguns casos de profissionais da saúde, mas acredito que isso tenha tomado conta de muita gente, né? Cada um nos seus níveis, com seus próprios recursos, de representações de maneiras muito diferentes, mas que ninguém passou ileso, ninguém, né? Alguns se sentindo mais protegidos, mais seguros, com mais recursos, mas ninguém passou ileso. Todo mundo foi impactado pela pandemia, né? Desculpa. E enquanto de desafio isso tem no atendimento pontual, acho que, e online, foi numa adaptação mesmo. Eu, particularmente, até então não tinha muitos atendimentos online, e então foi uma novidade. E o outro ponto é que a gente também tem que considerar que os pacientes tenham também essa internet, tenham uma estrutura, um espaço tranquilo onde se sintam seguros para falar sobre suas demandas, suas queixas, suas angústias, mas e de pontual, eu acho que é muito mais uma demanda do paciente para nós do que nossa para o paciente, é entender o que eles estão esperando do nosso atendimento, para a partir daí decidir, né, de que maneira isso vai sendo pontual ou não. No caso que eu atendi, ela me procurou com uma queixa muito específica, e então isso era muito claro. Então, a partir do momento em que isso foi mudando de cenário, foi quando eu retomei isso com ela. Então, por isso, ficou um caso muito pontual, né, com uma queixa muito pontual a ser abordada. Mas acho que quem vai determinando isso é muito mais o paciente através dessa escuta do que ele de fato está esperando, qual que é a expectativa dele com o nosso trabalho. E eu acho que, assim, complementando um pouco o que a Lídia traz, né, o quanto isso também mexe com a nossa própria impotência enquanto profissional, né, o quanto a gente se via num lugar ali de ajudar o paciente, talvez de uma forma que a gente compreendia como correta ou como ideal, né, e que a gente esbarra no que é possível, né? Então, assim, esse eu acho que é um grande desafio, tanto acho que na questão dos profissionais da saúde, né, que estão ali, por exemplo, na linha de frente e não estão conseguindo, né, e não conseguiram salvar todos os seus pacientes, né? Da mesma forma como a gente analisa isso muito na contra-transferência, né, do como a gente se sente, né? A Irlândia coloca isso, né? Eu sentia que eu estava numa corrida, né? E por que a gente está nessa corrida? Porque a gente quer tentar conseguir o máximo que a gente pode, mas dentro desse atendimento não é o que a gente pode, é o que o paciente consegue, né? Então, assim, essa dinâmica, né, é que é muito interessante da gente trazer aqui, mas talvez na minha experiência, e quando, né, eu vejo isso sendo compartilhado, ela é um pouco amarga, né, mas necessária para a gente
e evoluindo como profissional, né, conseguir compreender melhor os nossos casos e a nossa própria técnica. Eu gostaria de aproveitar e complementar também a fala deles. Me identifico também com alguns aspectos com a maioria dos aspectos que eles levantaram aqui. Uma palavra forte para a gente nesse momento é adaptação, né? Então foi necessário que a gente se adaptasse, fazer exatamente o que o João falou, fazer o possível. E com certeza a questão da diferença, né, do atendimento presencial e online é uma dinâmica muito diferente. A gente, como o Marcelo falou um pouco na apresentação dele, antes do caso, a gente perde a leitura do corpo quando a gente está no online, e a gente precisa lançar mão de outras leituras e outras estratégias para entender, para ler o nosso paciente, para entender o que ele está trazendo, e por isso talvez a escuta tenha ficado mais do que o normal, né? Tão grifada para a gente nesse momento. Então, a gente teve que se prender a isso, né? Em alguns momentos não é possível o vídeo, dependendo da internet que a gente tem. Então, vai ficar só com áudio, e é isso. E o que a gente tem é o que é possível fazer. Então, essas adaptações que a gente foi fazendo ao longo desses atendimentos, e que agora talvez estejam um pouco mais tranquilos, mas que no início foi um momento de certa tensão ali, né, nos atendimentos. João, muito obrigada, assim, me senti muito contemplada com a sua fala, né, dessa corrida contra o tempo, do que é possível para o paciente. Engatando no que a Tá acabou de dizer, ainda que a gente tenha no atendimento online perdido parte dessa leitura corporal, gente, enquanto desafio para nós de perder isso, mas o que fica cada vez mais nítido é do quanto essas pessoas, esses pacientes, eles têm uma disposição e optam por, de alguma forma, nos mostrar isso que eles estão sentindo. A gente não perde, a gente só começa a olhar por outras vias, eles começam a nos mostrar isso de uma maneira diferente, né? Então, acho que, enquanto profissionais, é de compreender isso, ter essa flexibilidade para ouvir de uma maneira diferente, para perceber isso de uma maneira diferente, não ficar, né, tão preso ao sol que a gente está vendo, mas também de lembrar que é a escuta, que é a palavra, que é a fala. Pessoal, nós perdemos o horário, né? Nós temos uma mesa que começa agora às 15h45. Né? Eu vou dar até um espaço pessoal recuperar, né? tomar água e tal, né? Faz xixi, depois volta. Porque a gente foi conversando, a gente perdeu o tempo. Né? Então, se vocês me dão licença, eu acho que nós deveríamos estar encerrando aqui. Na medida do possível, a gente vai tentar responder as questões de alguma forma para vocês, aquelas que ficaram. Tá? Queria agradecer muito a colaboração de vocês, a jornada. Né? A gente não pode esquecer que essa é a 13ª jornada, já 13 anos consecutivos que a gente faz a jornada. Primeira vez online, né? Espero que seja a última também. Né? Gente, foi muito bom. Eu particularmente, uma série de coisas que vocês colocaram, que me inspiraram a estar pensando, refletindo. Anotei uma porção de coisa aqui. Agradeço muito, muito mesmo a vocês, a colaboração que vocês deram para a jornada. Obrigado, gente. Então vamos... Obrigado. Tá? Então vamos... Agradecemos. Vamos então tomar nossa aguinha, né?
Um abraço, gente. Muito obrigado. Então, voltamos. São 15h40. Voltamos às 15h50. Tá bom? Tá? Ok, gente. Grande abraço para vocês.